Neste roteiro, nós vamos compreender o processo de fatoração de expressões algébricas. Este conteúdo é apresentado no módulo 15 de seu material Ângulo, apostila 2, iniciando na página 406. Para realizar a fatoração de uma expressão algébrica, é preciso lembrar o que é uma fatoração. Ao fatorarmos um número, estamos escrevendo ele na forma de multiplicação. Veja, por exemplo, o número 12. Podemos escrevê-lo como uma multiplicação entre 3 e 4, ou entre 2 e 6, e também podemos representar como a multiplicação entre 2, 2 e 3. Este último caso é denominado de fatoração completa, já que seus fatores são primos. Além disso, na fatoração algébrica, ampliaremos o estudo da propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição ou subtração de um número. Por isso, precisamos relembrá-la. Esta propriedade consiste na multiplicação do fator que está fora dos parênteses por cada um dos valores que compõem o outro fator da multiplicação. Temos aqui dois exemplos. No primeiro, multiplicamos o fator 2 por 15 e por 6 separadamente e adicionamos os resultados. Já no segundo exemplo, em que um dos fatores é composto por uma subtração, multiplicamos o fator 2m por m e por 3 e, em seguida, indicamos a subtração. Como não é possível simplificar esta expressão, já que os termos não são semelhantes, deixamos indicado. Agora, vamos compreender a representação geométrica da fatoração de uma expressão algébrica. Para isso, considere as seguintes figuras e suas medidas. Um quadrado laranja com lado medindo A, logo, a área do mesmo é dada por A ao quadrado. Um retângulo verde com medidas A e B, cuja área indicamos por AB, e um quadrado menor rosa com lados medindo B, obtendo uma área B ao quadrado. Utilizando um quadrado laranja, dois retângulos verdes e um quadrado rosa, conseguimos construir esta figura. Perceba que a área total desta figura pode ser escrita de duas formas. Ou somamos as áreas de cada uma das peças que a compõem, obtendo A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Ou podemos indicar a multiplicação dos dois lados deste quadrado, obtendo a expressão A mais B vezes A mais B. Ou seja, as duas expressões representam a mesma área. No entanto, dizemos que a primeira se trata da forma reduzida, enquanto a segunda indica a forma fatorada. Note que ao fatorar a expressão A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado em A mais B vezes A mais B, estamos realizando o processo inverso da propriedade distributiva da multiplicação. Isto é, se efetuarmos a multiplicação indicada nesta expressão pela propriedade distributiva, encontraremos a primeira expressão. A propriedade distributiva da multiplicação também vale para a subtração, e neste caso, a fatoração de uma expressão algébrica que envolve a subtração, realizada pelo processo geométrico, é feita por meio da subtração de áreas. Veja este exemplo.
Para fatorar a expressão x² menos 3x, deve-se considerar que de uma área x², ou seja, a área de um quadrado cujo lado mede x, será subtraída uma área 3x, isto é, a área de um retângulo de dimensões 3 e x, obtendo um retângulo com dimensões x e x menos 3. Portanto, podemos dizer que sua área será dada por x² menos 3x ou x vezes x menos 3. A primeira expressão se trata da forma reduzida e a segunda da forma fatorada. A fatoração de uma expressão algébrica pode acontecer através de dois casos. Uma delas é chamada fator comum em evidência. Neste tipo, obtém-se uma multiplicação realizando o processo inverso da propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição ou à subtração. No exemplo x² mais 5x, perceba que o fator x é comum aos dois termos da expressão. Logo, colocamos este fator incomum em evidência na frente dos parênteses e o outro fator será a adição dos outros dois termos x e 5. O segundo caso de fatoração algébrica é chamado de agrupamento. Nele, devemos seguir alguns passos. Observe como exemplo a expressão 3a mais 3b mais ax mais bx. O primeiro passo é separar as expressões em dois grupos, sendo que os termos de cada grupo contêm um fator em comum. Então, separamos 3a mais 3b em um grupo e xa mais xb em outro grupo. No primeiro, temos o fator 3 comum para os dois termos, e no segundo grupo, temos o fator x comum para os dois termos. O segundo passo, devemos colocar em evidência esse fator comum em cada um dos grupos. Dessa forma, surge um fator composto comum aos dois grupos. Neste caso, o fator composto é dado por A mais B, que aparece nos dois grupos. Com isso, podemos realizar o terceiro passo, em que colocamos em evidência a expressão entre parênteses, que é comum aos dois grupos, obtida na etapa anterior, obtendo a expressão fatorada almejada, dada por A mais B vezes 3 mais x. Observação: é recomendável que, após efetuar a fatoração, seja feita a verificação, aplicando-se a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição ou à subtração. Com isso, obtendo a expressão inicial. Agora, pratique o que você aprendeu realizando as questões propostas na plataforma Plural. Bons estudos! Estou com saudade!